ativação. E eu creio que algumas pessoas já começam a sentir o resultado da ativação, amém? Agora, ativação, queridos, não é uma ação única, é uma ação progressiva. Isso significa que ela acontecerá, se manifestará por etapas, amém? Diga, ativação é um processo. Muito bem. Eu quero ler para vocês alguns textos, mas antes eu quero comentar um detalhe importante do contexto que Deus estará ministrando sobre nós nesta noite. Há tempos atrás eu comentei aqui sobre um homem chamado Neemias, que era copeiro, e que Deus o levantou para uma grande obra de restauração. E ele foi importante num processo que fez com que o povo que saiu do cativeiro babilônico totalmente destruído por dentro e na estrutura do local onde eles moravam, da residência dele, eles foram abençoados através do que Deus fez na vida deste homem. Mas Neemias, ele não conseguiu resultados satisfatórios e positivos de forma tão tranquila quanto aparentemente nós imaginamos. A verdade é que muitos sabotadores se levantaram para tentar interceptar Neemias e impedi-lo de alcançar o resultado final. Mas Deus deu vitória a ele. Deus deu a ele condições de avançar. E em um tempo recorde, 52 dias, ele restaurou os muros de Jerusalém. Mas por que eu estou falando novamente sobre isso? Porque nem sempre os sabotadores estão do lado de fora. E nesta noite, o subtema da nossa série Ativação é: não se sabote. A sabotagem é uma tentativa, se bem sucedida ou não, os resultados é que mostrarão, mas é uma tentativa de impedir, de interceptar o sucesso. Toda vez que alguém tentar te sabotar, é porque essa pessoa, de alguma forma, quer tentar te impedir de chegar ao lugar que você almeja, ao ideal que você sonha, ao projeto que você traçou e idealizou. Então, infelizmente, muitos de nós se sabotam, sem perceber, às vezes sem notar. Nós não estamos precisando nem da ajuda de Sanbalates, Tobias e Gesens que estão espalhados por aí. Muitas vezes você é o sabotador, você é a sabotadora. E nós vamos entender o que fazer para mudar este quadro de maneira que sejamos ativados. Não percamos a mega oportunidade que Deus estará nos dando para transicionar a nossa vida. Para quem está chegando agora, ativação, queridos, é a proposta de Jesus para nós. É a extração do nosso melhor sendo trazido para fora. É quando Deus ele pega o melhor homem, a melhor mulher que está dentro de nós e traz para fora, para transformá-lo no eu que nós tanto almejamos, naquilo que de fato ele sonhou e projetou quando ele nos realizou, quando ele nos constituiu, quando ele nos fez. E para isso nós vamos usar como texto base, eu quero usar neste momento como referência Mateus capítulo 19. Se você tem a Bíblia no seu dispositivo, abra por favor. Se está impressa, leia conosco. Evangelho de Mateus capítulo 19. Eu quero ler com você os versículos 16, 17, depois nós saltaremos para ler do 20 ao 22. Um texto conhecido, mas eu quero usar justamente para entendermos que não poderemos, a partir de hoje, mais nos sabotar. Diz o texto, Evangelho de Mateus 19, 16: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus:
por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Versículo 20, disse-lhe o jovem: a tudo isto tenho obedecido, o que me falta ainda? E Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Um início muito bonito, muito, vamos dizer, promissor. Um jovem que possuía riquezas, segundo a Bíblia diz, ele aproximou-se de Jesus com um interesse, e o texto é claro, diz: ele se interessava por adquirir a vida eterna. No entanto, nós vamos observar dentro deste contexto que o entendimento dele sobre vida eterna não era o que de fato Jesus estava ensinando. E daí em diante nós vamos observar que os passos deste jovem fizeram com que ele se auto-sabotasse e perdesse a maior e a melhor oportunidade para ter uma vida transformada e transicionada por Jesus. Então, em alguns momentos nós seremos os sabotadores da nossa própria história, da nossa própria vida. Precisamos atentar para esse detalhe, que é um risco que nós corremos. Então, no texto que nós lemos, o jovem estava interessado primeiramente em barganhar com Jesus. Ele queria, de uma certa maneira, negociar a vida eterna. E você pode observar o versículo 16, que diz assim: o que posso fazer de bom para ter a vida eterna? Ou seja, Jesus, se eu fizer alguma coisa, o Senhor pode me conceder esta vida eterna? O que eu posso fazer? É provável que a resposta que o rapaz estivesse aguardando fosse: olha, me dê tanto, ou cumpra essa tarefa, ou faça qualquer outra atividade, e aí eu lhe darei a vida eterna. Ele enxergou a vida eterna como mais um tesouro a ser adquirido para aumentar, ampliar ainda mais a sua riqueza. No entanto, queridos, o princípio para a ativação não é a negociação. Diga comigo: o princípio para a ativação não é a negociação. Logo eu posso dizer que a ativação não é fruto da negociação. Jesus não vai liberar o seu potencial porque você está pagando alto por isso, porque você está fazendo algum favor por isso. Não existe permuta, não existe barganha para ser ativado. Se nós entendermos a forma de nos apresentar diante do Senhor, a forma correta para desencadear este processo, o Senhor manifestará isto sobre nós. Você entende? Então guarde que não adianta você entender ou criar na sua mente o entendimento de que é por mérito, é por algum esforço que você há de fazer, que você será merecedor de ser ativado pelo Senhor, de ser liberado para este nível acima. Mas não parou por aí. Nós vamos observar então que Jesus, ele começa a dialogar, depois que o rapaz declarou o seu interesse, e Jesus então prova aquele rapaz para verificar o nível de interesse que ele possuía no que ele estava pedindo a Jesus, vida eterna. Jesus testa aquele rapaz. Deixa eu dizer uma coisa para você: tudo que você demonstrar de interesse para Deus passará por um processo de provação. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor, ele quer saber até que ponto há de nós o interesse, até que ponto haverá uma intensidade, um envolvimento, um engajamento naquilo que nós
estamos suplicando, ou que suplicamos como uma proposta, apresentamos diante de Deus para a nossa vida, ou para o próximo momento da nossa vida. Então pare e pense junto comigo. Seremos testados para saber se estamos realmente interessados no processo de ativação. Não adianta você dizer: Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor. Senhor, eu quero mudar nesta área da minha vida. Senhor, eu quero que o Senhor potencialize estas virtudes que eu possuo. Porque não é apenas o que vai sair da tua boca que vai decretar a sua vitória, que vai determinar a conquista do que Deus tem para a sua vida, em cima do que você está suplicando. Mas na verdade o que vai levar você a alcançar este ideal serão as tuas atitudes. O Senhor vai sempre te testar, Ele sempre nos provará. A Bíblia diz que nós precisamos passar por um processo de purificação. E ela dá o exemplo do ouro, que no seu estado bruto, ele não tem tanto valor quanto passa a ter depois de ser purificado. E para quem não sabe, o processo de purificação acontece através da fundição, o derretimento daquele metal, para que as impurezas elas se desprendam. Eu morei por 6 anos em uma terra, a terra que a missionária Thalita nasceu, se criou. Uma terra em que a metalurgia, a siderurgia é o ponto auge, porque a cidade nasceu em torno da Companhia Siderúrgica Nacional, mais conhecida como CSN. E um dia eu tive a oportunidade de entrar na CSN, justamente no setor onde a coisa acontecia. E eu vi o processo de fundição. É claro que a uma distância muito grande, mas eu vi algo como um caldeirão enorme, num vermelho alaranjado, numa cor incrível. E quando você enxerga, você só consegue ver uma parte escura por cima. E foi quando eu perguntei o que era aquilo que estava escuro diante de tudo que era incandescente. E a pessoa que estava comigo disse: aquilo ali é a impureza que nós chamamos de escória. Aquilo vai ser retirado da parte superior, e depois então aquele metal derretido, fundido como uma larva vulcânica, será derramado. E aí eu vi, queridos, os lugares como se fossem valetas, onde ele é derramado, e eles começam a circular de um lado para o outro, porque o lugar onde eu estava era onde faziam vergalhões. Gente, é incrível. Aquele metal ele desce, quando ele escorre, de repente ele entra em lugares onde existem carretilhas, esteiras assim, que vão levando ele de um lado para o outro, e um borrifo de água quase que invisível é derramado constantemente para o resfriamento, e aquilo vai mudando de cor até perder aquela incandescência, e vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. E eu quero me prender justamente nesse processo de purificação. Então dá para entender porque Deus diz que nós precisamos ser provados para que sejamos aprovados. Nós precisamos ser purificados. E Jesus ele quer nos levar, queridos, a um processo de purificação para que haja a ativação. Do contrário, nós viveremos com os defeitos que temos nesse processo de crescimento, o que vai causar uma atrofia ou uma anomalia no meio do caminho. É necessário que nós entendamos que Deus tem um porquê e um para quê para todas as coisas, amém? Diga comigo: Deus tem um porquê e um para quê
para todas as coisas. Você está aqui, você está vivo, há uma razão para isto. O estado em que nos encontramos não é obra do acaso. Existe uma diversidade de razões que justificam o que nós estamos vivendo, ou o que somos, ou quem somos hoje. E é nesse processo que entra a ativação, porque o Senhor vai começar a peneirar a nossa vida para trazer o melhor de nós à tona. Amém? Quem quer o seu melhor sendo extraído, diga: eu quero. Aleluias. É isso que nós precisamos. Eu tenho sentido, queridos, que neste momento em que o fim está chegando, em que a volta de Jesus está cada vez mais próxima, em que o mundo está mostrando para nós a verdade do Evangelho, a palavra revelada para nós se concretizando diante dos nossos olhos, neste exato momento Deus, Ele quer um povo que esteja preparado para este tempo do fim, para que quando a trombeta soar, seja levado para a glória celestial. Amém? E não adianta pensar que do jeito que nós vivemos, muitas vezes de maneira relaxada, sem uma disciplina espiritual, sem um testemunho de vida, sem um nível maior de comprometimento com Cristo, que isso vai acontecer, que será bem sucedido. O céu está para todos, mas nem todos o alcançarão. E esta é uma premissa verdadeira. A oportunidade de salvação está para todos, mas nem todos a aceitam e se comprometem com ela. Jesus lançou o desafio sobre o rapaz, porque o rapaz ele respondeu para o Senhor: eu conheço todos os mandamentos, desde que eu era menino eu aprendi todos eles. E começou a citar os mandamentos para Jesus. Você pode observar isso, mas Jesus não estava falando sobre isso. Jesus estava falando sobre o desprendimento das coisas que nos ancoram aqui nesta terra, das coisas que nos impedem de nos tornarmos alguém melhor segundo o projeto de Deus. Olha para a sua vida e veja quantas coisas estão amarrando você de se desenvolver mais em diversas áreas da sua vida. Quantas pessoas estão amarradas emocionalmente, estão amarradas profissionalmente, estão amarradas, queridos, espiritualmente. Isso tem me chocado e tem me incomodado a fazer algo mais, e eu tenho me levantado em direção a bradar para que as pessoas se despertem que Deus neste momento está tocando para nós, queridos, uma trombeta dizendo: é hora de ativar, é hora de mudar, é hora de se despertar, é hora de se levantar e parar de concordar com esta vida medíocre que você está vivendo, com esta mesmice que faz parte do seu dia a dia. Você não pode deixar que este grande potencial que está dentro de você vá para o caixão quando você partir, sem deixar aqui uma história, sem deixar um legado nesta terra, porque você veio aqui para escrever uma história. Nós cantamos isso porque isso é bíblico. E quando Deus ele pega na caneta, a história será sempre uma história de sucesso. Recebe aí. Toda história escrita por Deus é uma história de sucesso. Abra a boca e diga comigo: toda história escrita por Deus é uma história de sucesso. Diga mais forte: toda história escrita por Deus é uma história de sucesso. Aleluia. Não tem como dar errado. Aleluia. E quando nós nos sabotamos é porque nós tomamos a caneta das mãos de Deus e começamos a escrever a nossa própria história. E os tropeços começam. Jesus viu que havia uma âncora na vida daquele rapaz, e ele disse assim: olha, você pode constatar o versículo 21: venda os seus bens
Primeiro passo. Segundo, dê o dinheiro para os pobres e você terá um tesouro no céu. Terceiro, volte e venha me seguir. Como eu disse, a ativação é um processo. E todo processo tem etapas. Diga comigo, a ativação é um processo. E todo processo tem etapas. Cada etapa terá o seu desafio. Isto é importante que você anote e guarde dentro de você. Não pense que cada etapa será igual, que cada atitude sua terá que ser replicada de igual maneira. É importante compreender neste exato momento que vários desafios virão pela frente, mas que a cada vitória você estará crescendo, Deus estará te elevando para um nível maior, amém? Você recebe isso? Diga: eu recebo. Porque é o que Deus quer. Como você vai mostrar Jesus para as pessoas, se ao olharem para você, elas estarão vendo apenas alguém danificado que esteja igual ou pior do que ela? Porque é assim que muitas pessoas estão vivendo, mesmo dizendo que conhecem a Jesus, que já se entregaram a Ele. Então falta alguma coisa, como faltava para aquele rapaz. Então veja que ele tinha 3 etapas para cumprir, para iniciar o processo de ativação. 3 etapas importantes. A primeira: venda os seus bens. O que o Senhor está dizendo para ele? Desapegue-se. Olha para mim, vocês estão aqui hoje, mas muitos infelizmente são como aqueles jovens ricos. Estão aqui porque são religiosos. Aquele rapaz conhecia os mandamentos, mas entre conhecer e viver há um abismo. Deus não está querendo só que você conheça, mas que você viva, porque é daí que virá a mudança para a sua vida. A transformação não é fruto do conhecimento, mas é fruto da prática do conhecimento. Naquele momento, o rapaz, ele estava sendo provado, e o primeiro degrau foi colocado diante dele: venda, ou seja, desprenda-se das coisas que te ancoram. A Bíblia diz que aonde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Para muitas pessoas, os seus tesouros estão espalhados entre o banco, entre a garagem da sua casa, entre outras coisas que você considera uma riqueza. E cada dia as pessoas estão mais materialistas, mais apegadas nessa terra ao que esse mundo oferece: fama, glamour, reconhecimento, destaque, status. E para alcançar isso, muitas pessoas estão destruindo a sua própria integridade moral. Física e espiritual. Aquele rapaz foi desafiado, como nós somos desafiados neste momento. Desprenda-se de tudo aquilo que nesse momento para você é um tesouro maior do que o Senhor, que ocupa na sua vida um papel mais relevante do que Deus. Pastor, como é que eu vou descobrir isso? Avalie os seus pensamentos. É só observar o que consome os seus pensamentos durante o dia, porque isso já revela a importância, o valor que damos a estas questões.
Por isso a Bíblia diz que nós devemos pensar nas coisas que são do alto e não naquelas que são terrenas. Mas infelizmente, aquele rapaz pensava nas coisas não que são do alto, mas nas que são terrenas, no que ele possuía. Segundo Jesus diz, deu dinheiro para os pobres. Sabe o que o Senhor está dizendo? Aprenda a partir de agora que dar é melhor do que receber. A essência de Deus em nós, a manifestação da grandeza de Deus em nós, não nos impulsiona a pedir, a querer para nós. Mas quanto mais perto de Deus nos encontramos, mais desejo existirá em nós de dar. Quer um indicativo de que você está se aproximando de Deus? Olhe o seu coração e veja se o seu desejo é doar-se cada vez mais e repartir e dar daquilo que você tem, não do que sobra. O Senhor Jesus não disse para o rapaz: vá para a sua casa, pegue tudo que está sobrando e dê aos pobres. Ele disse: venda o que você tem, pegue o que você alcançou com esta venda e dê. Pastor, isso dói. Dói. E somente o que dói é que tem valor, gente. Você quer ver uma coisa muito importante? Você só se sacrifica por aquilo que você ama. É verdade ou não é? Você só está disposto a passar por um caminho estreito de dor se houver um amor envolvido. Se eu perguntar a você, você morreria por uma pessoa estranha? Eu tenho certeza que 99% de nós diria não. Mas pense agora, quem é a pessoa mais querida da sua vida? Quem é a pessoa que você mais ama hoje? Quem é a pessoa com quem você tem a maior afinidade, está mais próxima nesse momento que te faz tanta falta quando você se afasta dela? Você morreria por essa pessoa? Eu tenho certeza que o mesmo percentual negativo se transformaria em um percentual positivo. E, se não unânime aqui, todos morreríamos por aqueles que são amados por nós. A verdade é que isso nos mostra, queridos, que Jesus está declarando que precisamos nos doar. Precisamos doar não aquilo que para nós não tem valor, mas aquilo que realmente tem valor. Quando eu falo sobre isso, eu me lembro o momento em que o rei Davi, ele estava perto do arraial dos filisteus. Havia uma batalha travada e eles ficaram sem suprimento de água. Davi, ele esboçou a sua sede em uma declaração que foi ouvida pelos seus soldados. Ele disse: o que daria eu por um copo de água, por um cantil de água, por uma porção de água diante de tanta sede? Tempos depois, alguns soldados chegaram com água para servir ao rei. E ele perguntou: de onde vocês tiraram esta água? Como vocês conseguiram? E eles disseram: nós invadimos o arraial dos filisteus e trouxemos água para o nosso rei. Davi, ele olhou para aquele sacrifício e viu que a água que estava sendo dada a ele tinha o valor da vida daqueles homens. E sabe o que ele fez? Ele disse: Senhor, eu não me sinto digno de beber desta água. E o texto diz que ele a derramou em sacrifício ao Senhor naquele momento, e não bebeu daquela água. A gente só deve entregar aquilo que vai trazer dor em nós, porque é o que tem valor. O que não tem valor, queridos, a gente joga fora. Não adianta você
tentar florear com palavras esta entrega, porque é vazia dentro de você. Aí nós vamos entender o amor de Deus por nós, quando Ele pega o Filho dele, o único Filho, e entrega para morrer em nosso lugar. Terceira prova: depois que você fizer tudo isso, disse Jesus, você terá um tesouro muito melhor, que estará nos céus, e poderá me seguir. Sabe o que Jesus está dizendo? Ninguém pode me seguir se estiver apegado às coisas terrenas, aos tesouros desta terra, e não aprender o valor de dar. Mas o que isso significa para nós? Que nós estamos seguindo a Jesus, ou pensando que estamos seguindo a Jesus, mas nos comportando da mesma maneira que aquele jovem. Da mesma maneira, apegados às coisas desta terra, não aprendemos o valor que há em dar, mais do que em receber, e só queremos a terceira etapa, que é seguir a Jesus, mas que na verdade não está se cumprindo, porque nós não podemos pular etapas para alcançar o objetivo maior. Não tem como. Deixa eu dizer para você, não fuja do processo e não pule etapas. Diga para quem está do seu lado: não fuja do processo e não pule etapas. Repita mais uma vez, olha para a direita, para a esquerda, diga: não fuja do processo e não pule etapas. Olha aí, espalha essa notícia. Não fuja. Tem gente que está querendo fugir porque é doloroso, porque existe sacrifício envolvido. Tem gente que está querendo fazer como faz quando sobe uma escadaria, quer saltar os degraus para ver se chega mais rápido, mas o risco é maior de um acidente, de uma queda, torna-se mais cansativo. Então não é isso que Deus está nos apresentando. Ele quer que você suba degrau por degrau, e assim as coisas vão acontecer. Ao fim da conversa com Jesus, o jovem deixou claro que o seu maior interesse não estava em receber a vida eterna. Ele saiu cabisbaixo, triste, diz a Bíblia. E Jesus se compadeceu dele, porque viu que lamentavelmente era uma pessoa que estaria se perdendo diante da sua maior e melhor oportunidade. O exemplo desse jovem rico ilustra a vida de muitas pessoas que estão se nutrindo apenas da religião e se acostumaram com liturgias, cantando, levantando as mãos, orando no templo durante os cultos, se emocionando, choram, mas não há mudanças profundas, não há dor nesse processo. Entra, sai com a mesma cara, com as mesmas reações, como se tivesse ido no cinema assistir um filme muito legal. Deixa eu dizer uma coisa para você: cada vez que eu entro aqui, eu quero sair cabisbaixo e reflexivo, sentindo dor, porque assim eu sei que a palavra me atingiu e teve lugar dentro de mim, porque todo o processo de mudança envolve dor. E quem não quiser mudar, quem não quiser sentir dor, quem não quiser ser chamado a atenção, quem não quiser ser corrigido por Deus, abandone-o. Pode deixar ele, porque você, se não passar por todas essas etapas, se não se permitir viver cada uma delas, só estará perdendo tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você: não há religião no mundo
que possa salvar uma pessoa. Olha para mim, escuta isso. Nenhuma religião salva. Aquele rapaz estava condenado, mesmo sendo um religioso, mesmo conhecendo os mandamentos. Ele trocou o Filho de Deus pelas riquezas que ele possuía. E é o que muitas pessoas estão fazendo. Querem abraçar com as duas mãos duas coisas completamente distintas, que não conseguem carregar juntas. Se você abraçar as suas riquezas, as riquezas desta terra, o glamour que esse mundo está tentando te oferecer para seduzir você, não haverão braços disponíveis para abraçar o Senhor e a proposta de uma vida eterna com Cristo. O jovem que procurou Jesus, ele foi o próprio sabotador da vida e da história dele. E veja que interessante, em dois casos que nós lemos anteriormente, no primeiro domingo da série, a respeito de Pedro e de André, seu irmão, e no segundo da mulher samaritana, em ambos os casos Jesus foi até estas pessoas para procurá-las. Mas veja que coisa, nesse momento da história, o jovem foi quem procurou Jesus, o que daria para nos levar a entender que o processo seria muito mais completo. Houve um interesse da parte do rapaz, mas foi um caso sem sucesso. Por quê? Porque Jesus o abandonou? Não. Porque Jesus deu a ele uma missão que ele não poderia cumprir? Não. Jesus queria que ele ficasse na miséria e na pobreza? Não. Jesus só estava mostrando para aquele rapaz quem o rapaz era de fato. Gente, sabe por que muitas pessoas abandonam o evangelho, não querem mais seguir a Jesus, largam as igrejas evangélicas, caem fora e colocam a culpa nos líderes? Porque não querem enxergar a sua imagem refletida no espelho que Jesus está mostrando. Porque dói, porque você vai ver uma coisa que você não está enxergando ao seu próprio respeito. Jesus, quando mostra para nós quem realmente nós somos, muitos se deprimem, se entristecem, fazem como o rapaz, abandonam, ao invés de encarar e dizer: agora eu quero mudar isto aí. Porque a proposta de Jesus não é vá embora do jeito que você está, é venha e me deixa tratar você. E o mais importante é que ele não engana ninguém. Ele diz: olha, será um processo, e um processo doloroso, mas no final você será melhor do que você é. E eu acredito que será um divisor de águas na sua geração. Quem acredita recebe isso aí. Você poderá ser a melhor pessoa que já existiu em toda a sua geração, dos teus antepassados até aqueles que virão. Você será um marco na vida destas pessoas, se você permitir que Jesus ative a sua vida. E eu quero dizer para você que isso aqui não é uma historinha, não é um conto, não é uma utopia, não é uma coisa inatingível, inalcançável, mas é uma realidade que está para você e para mim, como estava para estas pessoas. Mas toda a diferença está na atitude que você vai tomar, de se desprender e de parar de se auto-sabotar. Precisamos aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando para viver uma vida de virada definitiva e impactante. Diga comigo: definitiva e impactante em nossa vida. Não sabemos quanto tempo nós temos, e por isso nós temos que buscar ativação agora. O processo precisa começar agora, hoje. Mas eu quero deixar um recado claro para você, para que exista êxito, para que haja sucesso: não se sabote.
Olha para quem está do seu lado e diga assim: não se sabote. Não se sabote. Deus não te chamou para ser um sabotador da sua própria vida, da sua própria história, mas o autor de uma história de sucesso. Eu quero pedir a você que neste momento, que está entendendo isto, gaste apenas 1 minuto para você refletir. Aí no lugar onde você está, seja em casa, no trabalho, em que momento você que está online está ouvindo isto, mas você que está aqui, eu gostaria que você consumisse 1 minuto apenas focando nisto. Em que eu estou me sabotando? É provável que até hoje você não tenha conseguido extrair 10% do potencial que Deus colocou em você. Faz aí uma verificação da sua linha do tempo e perceba o quanto você tem alcançado de sucesso e o quanto você tem alcançado de derrota. Faça, por favor, esta autoavaliação. Se você pesasse numa balança hoje os teus sonhos, quanto destes sonhos foram realizados e quantos foram frustrados? Quando você se olha no espelho, você vê uma pessoa completa, realizada, ou muitas vezes o que você vê é uma caricatura do que você gostaria de ser, uma imagem distorcida de um grande homem e de uma grande mulher que existe em você, mas que tem sido impedido de vir à tona, de se mostrar. Pare de se sabotar a partir de hoje. Não tenha medo de concordar, de aceitar a proposta de Jesus, de cumprir as etapas deste processo. Jesus não quer que você faça isso e no final da vida você não tenha R$1 no bolso caindo duro, igual coco. Ele não quer isso. Sabe por quê? Porque infelizmente o desgaste que nós temos em busca de uma riqueza se dá pelo fato de nós invertermos as etapas do processo. O próprio Senhor nos deu a dica: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo mais que você almeja, que você necessita, Ele acrescentará. Ou seja, Ele não diz busque primeiro os resultados, porque os resultados serão consequências, amém? Os resultados na sua vida serão apenas consequências. Consequências do que? Da sua ativação, das mudanças que Jesus estará realizando na tua vida, passo a passo, ponto a ponto, processo a processo. Aleluia. Você acredita nisso? Você entende isso como uma verdade que está para você? Levante sua mão se você entende isso como uma verdade que está para você. Amém? E sabe o que isso significa? Que se você está escutando todas essas palavras, é porque há uma proposta extraordinária da parte de Deus para você. Recebe isso aí. Deus tem uma proposta muito boa para você, mas tudo depende de você. Olha, não vai adiantar se alguém pegar na tua mão para tentar te puxar para que as coisas aconteçam. Não vai fluir. Você tem que caminhar e fazer todo o esforço com as suas pernas. Aqueles que Deus colocará no teu caminho serão as pessoas que vão te motivar, que vão te incentivar, que vão dizer: não pare, não desista,
continue, você vai conseguir, você pode. Deus tem um projeto maior, está bem aí na frente. Mas o sacrifício não poderá ser dividido com ninguém. Deus abençoe sua vida. Receba esta palavra em nome de Jesus. Amém.